Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre a riqueza número 12 dessa série 12 riquezas da vida de Napoleão Hill, né? E a riqueza número 12 que o Napoleão Hill ele reitera é a segurança financeira. Inclusive, um assunto sempre muito relevante, né? Falar sobre finanças, mas mais do que isso, é falar como você lida com esse seu lado financeiro, né? Até pegando a etimologia, né, o que significa segurança, eu trouxe aqui, vou trazer para você, né, da onde que vem a palavra segurança, que eu acho sempre super válido a gente estudar, né, da onde que veio as palavras, né, da onde que vieram e assim por diante. A palavra segurança vem do latim securius, que significa sem temor, garantido, né? E a palavra securius vem da expressão sinecura, né? Sinecura, que significa sem cuidados. Então, quando uma coisa é sem cuidados, basicamente ela está garantida, não precisa nem cuidar que está garantido, né? Então, é interessante porque, às vezes o pessoal hoje chama de segurança algo que tem que ter, eu falo, uma pessoa, né? O segurança, o guarda-costas, tá? Alguma coisa nesse sentido, mas é o contrário que os romanos utilizavam. Então, olha como a gente deturpa e deturpará, né, a verdadeira origem da palavra. Então, quando a gente vai na origem verdadeira da palavra segurança, vem algo que é sem cuidado. Ou seja, você pode deixar ali que ninguém vai mexer. Basicamente é isso. Olha que interessante. E que não tem nada a ver, mas a gente vai usar, nesse caso, né, o conceito que a gente utiliza hoje como de segurança, né? Mas até eu vou trazer um pouquinho dessa simbologia, nessa significação da semântica de hoje. Quando a gente fala de segurança financeira, logicamente que o Napoleon ele fala muito sobre isso, né? Sobre você saber lidar muito bem com o dinheiro. Ele vai falar várias vezes sobre isso, né? Sobre lei da atração também ele vai comentar. Mas nesse caso, quando a gente fala sobre finanças, você vai ter que entender que a sua relação com o dinheiro é muito importante. Mas mais do que isso, a relação com as finanças, ou seja, como que você lida? Você tem esse lado financeiro, né, arraigado dentro de você? O que é o lado financeiro? É você saber matemática, é você saber geometria, é você saber, por exemplo, fazer contas, saber, por exemplo, você lidar o que entra e o que sai. Então, como se fosse dentro de uma empresa, seria o balanço patrimonial, DRE, demonstrativo de resultado de exercício, fluxo de caixa. E na sua vida é a mesma coisa, orçamento. O que entra na sua casa, o que sai da sua casa, o que você está gastando, na onde você está gastando, existem supérfluos ou não? Em contrapartida, o que? Você vai gerir aquilo que você conhece. Então, se você não tem nenhum conhecimento financeiro agora, não tem uma planilha, não tem um papel e uma caneta, não tem um software que você pode usar, um programa, até um aplicativo, né? Hoje, o que tem de aplicativo sobre finanças, nossa, é gigantesco. Eu nem sei quantos, né? Eu poderia até tentar aqui achar no celular, mas com certeza deve ter um aplicativo ao seu gosto. Mas por que eu quero dizer isso? O seu lado financeiro, ele pode te ajudar a entender, e quando você entende, você conhece, então você sabe. E o problema maior dentro das finanças é aquilo que você não sabe. Porque a partir do momento que você sabe, por exemplo, que você está gastando muito dinheiro, às vezes, sei lá, com o supérfluo, saindo demais, né? Você vai entender que, peraí, será que eu não estou tentando justificar algum, sei lá, algum fracasso que eu tive no passado, e aí eu tô querendo sempre sair, né? Ao invés de, na verdade, eu construir uma reserva, ou mesmo eu conseguir melhores condições, procurar, às vezes, uma outra oportunidade profissional, né? Então, esse lado financeiro, ele reitera dentro de nós uma harmonia, né? Então, o conceito de dinheiro, a palavra dinheiro vem de denários, que era uma moeda romana, né? Então, sempre então significa, dentro do nosso subconsciente, algo que a gente recebe em troca, que pode ser um salário, pode ser uma moeda de troca, então você vende um produto, às vezes num site, você ganha um dinheiro por ele, você tem o seu, sei lá, o seu empreendimento na internet, você empreendedor, ou empresário, você pode ser alguém que trabalha para o governo, ou mesmo você trabalha para alguma empresa, então sempre tem algo em troca, mas todos nós somos vendedores, né? Então você está negociando, às vezes um preço melhor por alguma coisa na sua vida, às vezes uma reforma na sua casa, então você está conversando com o pedreiro sobre como tem que fazer, ou mesmo às vezes com, sei lá, um encanamento, você chamou um encanador, você chamou, às vezes no carro deu problema, né? Então você precisou levar no mecânico. Então você está sempre negociando. Então esse lado financeiro
reitera dentro de você um cuidado melhor com as suas finanças. E o Napoleon ele vai usar esse substantivo segurança. Segurança é no sentido de... Aí, da etimologia tem a ver com... Não precisa nem cuidar que tá garantido. Mas no caso dele, ele não vai reiterar nesse conceito que a gente traz da alquimia da mente. Não. O sentido que o Napoleon vai trazer é você ter um lado de segurança financeira. Ou seja, você investir, você poupar, você ter uma reserva, né? Um conceito assim. Por quê? Eu vou trazer esse ponto que é muito importante. Se você puder anotar... Talvez você vai estar no trânsito, no metrô, no ônibus, na moto agora, mas presta atenção nisso que eu vou falar para você que vai ser muito importante. Segurança financeira é um atributo de extrema importância para você se sentir não satisfeito, mas seria seguro. Eu vou colocar o adjetivo seguro. Por que seguro? Porque a partir do momento que você se sente seguro, você se sente seguro para fazer as coisas na sua vida. O que eu quero dizer? Quando você tem atribulações financeiras, dívidas, empréstimos, financiamentos, né, você pode estar nesse momento com isso, né? Às vezes até o mesmo seu nome no Serasa, no SPC, sei lá, né? Ou mesmo você conhece alguém que esteja nessa situação. Isso te gera muitas incertezas, e as incertezas elas corroboram para você se tornar dúvida. A dúvida se transforma em medo, o medo se transforma em ressentimento, o ressentimento transforma em raiva, o raiva transforma em ódio, que pode se transformar em ansiedade, que pode se transformar em depressão, pode se transformar numa doença, e aí você vai ficar de remédio em remédio para neurotransmissores, hormônios, assim por diante, e pode acarretar que você tenha uma doença emocional pro resto da sua vida, se você não ouviu o que eu estou falando para você, que basicamente tem uma origem em relação à segurança financeira, que é o conceito que a gente está trabalhando nesse podcast. Tá? Então, segurança financeira não é luxo. Segurança financeira não tem classe social, não tem a ver com quem tem mais condições ou menos condições. Né? A gente vê isso até mesmo no livro Os Segredos da Mente Milionária, do Harvey Eker. Provavelmente você já deve ter ouvido falar ou já comprou, eu recomendo que você tenha também. Mas ele vai falar, por exemplo, sobre vários exemplos, mas eu conheço mesmo vários exemplos de pessoas, até mesmo minha mãe me contando várias vezes, né? Funcionárias que trabalhavam para ela, que basicamente moravam num bairro pobre, né? Mas elas tinham a casa delas, né? E estava tudo pago. E além disso, carro, tudo. E aí, às vezes, você vai ver alguém que, na verdade, mora, às vezes, num bairro rico, vamos dizer assim, né? Eu tô dizendo bairro rico, bairro pobre, não é pejorativo, não, né? Mas talvez no sentido de subúrbio, né? Mais distante, alguma coisa nesse sentido, tá? É nesse sentido. Não tô dizendo que a pessoa, ela sabe menos, né? Até no treinamento Método Hércules, a gente fala das 5 riquezas, e eu desmistifico muito em relação ao que é pobre ou rico. Mas enfim, às vezes você vai ter uma pessoa rica que mora num bairro rico, né? E aí, no caso, tá pagando prestação para ter aquela casa, aquela mansão, né? E às vezes tá pagando aluguel, né? Vamos dizer assim, a propriedade não é dela. Nesse caso, eu tô falando sobre propriedade, não que tá certo ou errado em relação ao fluxo de caixa. Mas nesse caso, por exemplo, será que essa pessoa tem ou não tem em relação a propriedades? Não tem, né? Às vezes ela meio que se mata para pagar aquele aluguel para mostrar para os outros. Às vezes é o que acontece, né? Que mora ali, né, que tem aquele status, mas muitas vezes é só status, é só fama, né, só arrogância, vamos dizer. Né? Então quem será, e o Harvey Eker vai trabalhar muito isso no livro, Os Segredos da Mente Milionária, quem será que tem mais saúde financeira? Né? Aquela pessoa que mora no bairro pobre, que já tem tudo, carro, casa, tudo, ou uma pessoa que está ali no bairro rico que na verdade não tem nada. Né? E até o carro às vezes também está em financiamento. Então assim, é interessante falar sobre isso, porque a segurança financeira, primeiro que você fica mais tranquilo, na frequência vibracional você vai ter felicidade, alegria, às vezes até mesmo neutralidade para você lidar com as coisas que você precisa lidar com mais calma, paciência, coragem, né, que é muito importante para você criar novas ideias, ir atrás dos seus sonhos, né, o mesmo, sei lá, às vezes até mesmo novos negócios, novas fontes de renda passiva, e isso te possibilita continuar, né, o acúmulo, né, então em relação ao que você tem que ganhar, né, o que você pode ganhar e até ajudar as outras pessoas que estão passando por dificuldades a entender também que talvez seja uma má gestão do dinheiro, porque não significa que uma pessoa ganhando mais ela vai ser rica, mas como ela gere tudo que vai fazer essa riqueza se multiplicar. Até para ajudar com isso a gente quer indicar para você o nosso livro Alquimia da Mente, onde eu vou ensinar para você como reprogramar sua mente para atrair riqueza e prosperidade. A gente vai falar sobre o que é mente, a gente vai falar, por exemplo, o universo não te dá o que você quer, mas te dá quem você é nos capítulos. Tem até, por exemplo, aqui, ó,
como estar motivado quando a vida é difícil, né? Que pode ser um critério muito interessante quando a gente fala sobre riqueza. Até mesmo tem, olha, um capítulo bem legal aqui. 5 afirmações positivas para atrair riqueza. Legal, hein? Para você adquirir é muito fácil. Clica no primeiro link aqui na descrição, onde você estiver no podcast, no vídeo, para você adquirir. Você vai entrar no site oficial e tem uma promoção de lançamento que é o frete grátis para todo o território nacional no Brasil, tá? E se você estiver no exterior, basicamente você pode adquirir a nossa versão digital nesse momento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.